Você já parou para pensar que a Bíblia que conhecemos hoje nem sempre foi exatamente assim? Ao longo da história, existiram outros textos, outras histórias, outros relatos que por algum motivo ficaram de fora. E o mais curioso é que alguns desses escritos ainda sobrevivem até hoje. Segundo alguns textos antigos e registros preservados ao longo dos séculos, existem livros que circulavam entre comunidades, eram lidos, estudados e até respeitados, mas que não foram incluídos no conjunto de escritos que hoje conhecemos. E é exatamente sobre esses textos que vamos falar agora. Esses escritos ficaram conhecidos como apócrifos. Ao longo da história, diferentes tradições interpretaram esses textos de maneiras distintas. Alguns os consideram importantes, outros apenas históricos. E há também aqueles que preferem não utilizá-los. Mas, independentemente disso, eles continuam despertando curiosidade. Entre esses escritos, existem alguns nomes que aparecem com frequência, como o livro de Tobias, que narra a jornada de um jovem, marcada por desafios, encontros inesperados e a presença de um personagem enigmático, um anjo chamado Rafael. Também o livro de Judite, que, segundo o relato, apresenta a história de uma mulher em um cenário de conflito onde coragem, estratégia e decisão se tornam elementos centrais em um momento crítico. E ainda encontramos os livros dos Macabeus, que descrevem conflitos, batalhas e acontecimentos históricos intensos em um período de grande transformação. Mas esses não são os únicos. Alguns textos falam sobre sabedoria, como o livro da Sabedoria e o Eclesiástico. Outros trazem reflexões, orações e registros atribuídos a figuras importantes, como Baruque. E há ainda trechos adicionais, associados a livros conhecidos, como partes de Daniel e Esther. Esses escritos surgiram em contextos históricos específicos, muitos deles em um período entre o Antigo e o Novo Testamento. Um tempo marcado por mudanças culturais, influências externas e desafios religiosos. E talvez por isso, eles carregam uma perspectiva que às vezes complementa e outras vezes levanta novas perguntas. Mas então surge uma questão inevitável. Por que esses livros ficaram de fora? Ao longo do tempo, diferentes comunidades e estudiosos avaliaram diversos escritos. Critérios foram considerados, como a origem dos textos, a coerência com outros escritos e a aceitação entre os povos da época. E nesse processo, alguns livros foram incluídos, enquanto outros seguiram caminhos diferentes. Mas algo importante precisa ser observado. O fato de não estarem presentes em todas as tradições não significa que esses textos desapareceram. Eles foram preservados, copiados, traduzidos e continuam sendo estudados até hoje. Segundo alguns estudiosos, esses escritos ajudam a compreender melhor o contexto histórico e cultural em que muitas dessas narrativas surgiram. E é aqui que as histórias começam a ganhar forma. Porque quando observamos mais de perto, percebemos que esses textos não são apenas registros antigos, mas narrativas cheias de personagens, decisões difíceis, momentos de tensão e acontecimentos marcantes. Como Tobias, um jovem que inicia uma jornada, sem saber exatamente o que encontrará, acompanhado por uma figura que aos poucos revela uma identidade surpreendente. E entre todas essas histórias, uma delas se destaca de forma especial. Um encontro, um caminho e um personagem que muitos consideram
um dos mais misteriosos desses relatos: um anjo chamado Rafael. No próximo episódio, vamos mergulhar na história de Tobias e entender como essa jornada começa e por que ela continua sendo lembrada até hoje.